Março 29, lendo a história de Deus. Juízes 14, o casamento de Sansão. Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: "Vi uma mulher filisteia em Timna. Consiga essa mulher para ser a minha esposa." O seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: "Será que não há mulher entre os seus parentes ou em meio a todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa?" Sansão, porém, disse ao pai: "Consiga-a para mim, é ela que me agrada." Ora, os seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porque naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Timna com o seu pai e a sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão e, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ele, no entanto, não contou ao pai nem à mãe o que fizera. Então desceu e foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. No entanto, não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. O seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. "Vou propor um enigma para vocês", disse-lhes Sansão. "Se puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponha-nos o seu enigma. Vamos ouvi-lo", disseram. Então ele disse: "Do que come, saiu comida, do que é forte, saiu doçura." Durante 3 dias, eles não conseguiram dar resposta. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: "Convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família do seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar?" Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: "Você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta." Ele respondeu: "Nem ao meu pai, nem à minha mãe expliquei o enigma. Por que deveria explicá-lo a você?" Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava insistindo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: "O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão?" Sansão lhes disse: "Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma." Então o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Ele desceu em Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Enfurecido, foi em seguida para a casa do seu pai. Quando a mulher de Sansão foi dada ao amigo dele que havia acompanhado no casamento. Juízes 15. A vingança de Sansão sobre os filisteus. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. "Vou ao quarto da minha mulher", disse. O pai dela, porém, não quis deixá-lo entrar. Ele disse: "Eu estava tão certo de que você a odiava que a dei a seu amigo. A irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da mais velha." Sansão lhes disse: "Dessa vez, ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus." Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus.
Assim, queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e as olivais. Quando os filisteus perguntaram: "Quem fez isso?", eles responderam: "Foi Sansão, o genro da Timnita, porque a mulher dele foi dada ao seu amigo." Então, os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. Sansão, porém, lhes disse: "Já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês." Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois, desceu e ficou em uma caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Lei. Os homens de Judá perguntaram: "Por que vocês vieram lutar contra nós?" "Queremos levar Sansão amarrado", responderam, "para tratá-lo como ele nos tratou." Então, 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: "Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez?" "Fiz a eles apenas o que eles me fizeram", respondeu. Eles disseram: "Viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus." "Jurem-me que vocês mesmos não me matarão", disse Sansão. "Certamente que não", responderam. "Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não mataremos você." Então, eles o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a Lei, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Contudo, o Espírito do Senhor veio sobre ele. As cordas nos seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram das suas mãos. Ao encontrar uma queixada de jumento que ainda estava fresca, tomou-a e com ela matou 1.000 homens. Então disse Sansão: "Com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1.000 homens." Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e chamou aquele local de Ramate-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: "Deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos?" Deus, então, abriu a cavidade que há em Leí e dela saiu água. Depois de beber água, Sansão recuperou as forças e se sentiu reanimado. Por esse motivo, essa fonte foi chamada de En-Acoré e até o dia de hoje está em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Juízes 16. Sansão e Dalila. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: "Sansão está ali." Então, cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira porque diziam: "Ao amanhecer, nós o mataremos." Sansão, porém, ficou deitado só até o meio da noite. Então, levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica em frente de Hebrom. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Os governantes dos filisteus foram dizer a ela: "Convença-o e veja em que consiste o segredo da grande força que ele tem e com que poderíamos amarrá-lo, para assim podermos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 siclos de prata." Disse, pois, Dalila a Sansão: "Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado." Sansão respondeu-lhe: "Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem." Então, os governantes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: "Sansão, os filisteus vêm sobre você." Ele, porém, arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a força dele. Dalila disse a Sansão:
Você me fez de boba, mentiu para mim. Agora me conte, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele, porém, arrebentou as cordas dos seus braços como se fossem uma linha. Dalila disse a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como você pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo com os fios em um tear e prendê-las com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças com o fio no tear e as prendeu com a lançadeira. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então, ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não me contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, a ponto de ele ficar extremamente abatido. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, eu perderia a minha força e ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos governantes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os governantes dos filisteus voltaram a ela, levando consigo a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Contudo, logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. A morte de Sansão. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o deus deles, e para festejar. Comemorando a vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. Mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colinas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os governantes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Então, Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então, Sansão abraçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a família do seu pai foram buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Juízes 17. Os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que certa vez disse à sua mãe:
com respeito aos 1.100 ciclos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição. Na verdade, a prata está comigo. Eu a peguei. A mãe lhe disse: O Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 1.100 ciclos de prata à mãe, ela disse: Consagro solenemente a minha prata ao Senhor para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Ele, porém, devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 200 ciclos e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. Estes foram postos na casa de Mica. Ora, este homem, Mica, possuía um santuário, fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Na sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: De onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá, respondeu. Estou procurando lugar para morar. Fique comigo, Mica lhe disse. Seja o meu pai e sacerdote, e eu darei a você 10 ciclos de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando na casa de Mica. Então, Mica disse: Agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois tem um levita como sacerdote. Juízes 18. A tribo de Dan se estabelece em Laís. Naquela época, não havia rei em Israel e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então, os danitas enviaram 5 dos seus guerreiros mais valentes de Zorá e de Estaol para espiar e explorar a terra. Disseram-lhes: Vão e explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: Quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? O que você procura aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. Então, eles lhes pediram: Consulte a Deus para que saibamos se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: Vão em paz. A viagem de vocês tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, despreocupado, tranquilo e próspero, assim como os sidônios, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não se relacionavam com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, os seus irmãos lhes perguntaram: O que descobriram? Eles responderam: Vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir e tomar posse dela. Chegando lá, encontraram um povo despreocupado e a terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estarol, armados para a guerra. Na viagem, armaram um acampamento perto de Kiriat-Jearim, em Judá. É por isso que, até hoje, o local a oeste de Kiriat-Jearim é chamado de Maané-Dan. Dali, foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espiado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Saibam que em uma dessas casas há um colete sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Agora vocês sabem o que devem fazer. Então, eles se aproximaram e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram à porta.
Os 5 homens que haviam espiado a terra entraram e apanharam a imagem, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: "Que é que vocês estão fazendo?" Eles lhes responderam: "Silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja o nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote a uma tribo e a um clã de Israel que apenas a família de um só homem?" Então o sacerdote se alegrou, apanhou o colete sacerdotal, os ídolos da família, a imagem esculpida, e se juntou à tropa. Pondo os filhos, os animais e os seus bens na frente deles, deram meia volta e partiram. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: "Qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar?" Ele respondeu: "Vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema?" Os homens de Dan responderam: "Não discuta conosco. Senão, é possível que alguns homens amargurados com a vida o ataquem, e você e a sua família perderão a vida." Assim, os homens de Dan seguiram o seu caminho. Vendo Mica que eram fortes demais para ele, deu meia volta e regressou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Mataram todos à espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não se relacionavam com nenhum outro povo. A cidade ficava em um vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade o nome de Dan em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel, embora antes a cidade se chamasse Laís. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus estava em Siló. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.